quais são, na verdade, esses hábitos que podem prejudicar a sua saúde. Vamos lá. Primeiro, beber muita água antes de dormir. Ué, qual é o risco disso? Beber água é bom. A maior parte das pessoas se beneficia do consumo de água na quantidade certa de 30 ml por quilo de peso por dia, tá? Essa é a quantidade que pessoas que não tenham insuficiência cardíaca congestiva grave ou doença renal crônica grave deve tomar. 30 ml por quilo de peso por dia. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 30. E essa é a quantidade de água que você deve beber. Agora, qual é o perigo de beber muita água antes de dormir? Ah, doutor, é porque eu vou acordar várias vezes para ir no banheiro, mas não tem perigo nenhum nisso. Aí que você se engana. Sabe por quê? Como que é quando você levanta à noite? Levanta meio grogue, meio devagar, né? Sonolento. Muita gente toma Rivotril, toma benzodiazepínico, diazepam, bromazepam, e aí levanta meio grogue. E o que isso vai causar? Qual é o problema disso? O problema não é levantar para urinar, não. O problema é que quando você levanta para urinar, existe o risco de queda. A minha avó, mãe do meu pai, está viva, graças a Deus, mas alguns meses atrás, ela, numa dessas, de acordar de madrugada para urinar, tropeçou no tapete e quebrou o fêmur. Olha que grave. Levantou para urinar, tropeçou no tapete e quebrou o fêmur. Graças a Deus que ela tem plano de saúde, que ela pôde fazer a cirurgia e que ela hoje está bem. Ela ainda tem dificuldade para andar, ela não recuperou a mobilidade dela, mas, na medida do possível, ela está bem. Então ela teve sorte. Por quê? A maioria das pessoas não tem essa sorte que ela teve. Primeiro porque a maioria não tem plano de saúde. Então, se fosse depender aí do público, possivelmente ia acabar, indo pelo cano. E segundo, que ela conseguiu se recuperar da cirurgia, o que muita gente não consegue, tá? Então, o problema de beber muita água antes de dormir é justamente esse. Por quê? A pessoa tem o risco de queda, principalmente idosos que andam arrastando os pés, pessoas que tomam algum remédio ansiolítico, né, que deixa a pessoa mais devagar mesmo. Então, como consequência de beber muita água antes de dormir, vai interromper o sono profundo. Isso aí tem vários problemas também, né? Vai causar fadiga, vai causar confusão, pode aumentar o risco de demência, porque se você não dorme bem, você tem o maior risco de demência. Por isso, beba água, hidrate-se, mas durante o dia. 2 horas antes de dormir, dá uma segurada. Não se entope de água perto da hora de deitar, tá bom? E se tiver que levantar, evita tapete, tira todos os obstáculos, toma cuidado para não tropeçar no sapato, para não tropeçar no chinelo, para não tropeçar numa cama, e use luzes noturnas também para evitar caminhar no escuro, tá bom? Então, este é o problema de você beber muita água antes de dormir. Fala, não, ninguém vai morrer porque bebeu muita água antes de dormir. Ué, bebeu água, levantou para urinar, caiu, quebrou o fêmur, complicado, né? Segundo hábito, jantar tarde ou se alimentar de comidas muito pesadas. Primeiro, isso vai sobrecarregar o seu sistema digestivo, pode provocar refluxo e vai prejudicar a sua qualidade do sono. Como consequência, aumento do risco de AVC, aumento do risco de infarto e pressão alta durante a noite. Por isso, evite refeições muito pesadas à noite. Janta aí 3 horas antes de se deitar. Opte por refeições mais leves, né? Uma proteína com legumes, um iogurte com uma fruta, ok? É importante também consumir proteína, tá? Terceiro hábito, dormir numa posição ruim. Se você dorme de barriga para cima ou para baixo, isso pode afetar a sua respiração, a sua coluna e o seu coração. E aí, quando você dorme mal, isso vai prejudicar todo o seu organismo, inclusive a limpeza do seu cérebro. E esse acúmulo de sujeiras, digamos assim, no cérebro, pode aumentar o risco de Alzheimer. Por isso, durma de lado, ou virado para a esquerda ou virado para a direita, com o travesseiro, de preferência, também entre os joelhos. Essa posição melhora a circulação, a respiração e a sua postura, tá bom? Quarto hábito, quarto muito quente. Isso aqui é muito importante, né? Muitas pessoas têm problemas para dormir, inclusive um dos capítulos do livro é exclusivamente sobre o sono, e eu falo em um dos hábitos relativos ao sono que é fundamental que o ambiente
seja propício para dormir. Então, a cama tem que ser uma cama confortável, as luzes precisam estar apagadas, tem que ser um ambiente escuro, tem que ser um ambiente silencioso e tem que ter uma temperatura agradável. Senão, isso vai atrapalhar o sono. Seja uma temperatura muito alta, muito calor, seja uma temperatura muito baixa, muito fria. Se tiver muito calor ou muito frio e você não estiver preparado para isso, isso obviamente vai prejudicar o seu sono. E temperaturas altas atrapalham o sono profundo e, inclusive, a sua regulação hormonal, reduzindo a qualidade do sono e aumentando o risco de pressão alta e de infarto. Por quê? Quem dorme mal tem maior risco de pressão alta. Quem tem pressão alta tem maior risco de infarto. Por isso, mantenha o seu quarto ali 20, 22, 23, 24 graus, né? Usa a temperatura, se possível, escolha a temperatura com a qual você se sente mais confortável. Use roupas leves, mantas finas e ventilação suave. Quinto hábito, quinto erro, e esse também é muito comum. O meu avô, pai da minha mãe, ele cometia esse erro. E aí, o que estava acontecendo? Ele desmaiava. E quando desmaiava, caía, né? E aí pode quebrar algum osso, pode acabar tendo um prejuízo grave. Quando você se levanta muito rápido, a sua pressão cai muito rapidamente. É por isso que, às vezes, quando você levanta do sofá muito rápido, você fica vendo escuro, dá um teto preto, fica tonto, dá uma vertigem, porque há uma hipotensão ortostática, a redução muito brusca, a queda muito brusca da pressão arterial, tá? E aí pode causar enjoo, pode causar um desmaio, uma queda, uma fratura, um traumatismo. Por isso, ao acordar, primeiro, sente-se na cama, com calma, mexa os pés e só depois levante devagar, tá bom? Não sai levantando de um pulo só, porque aí vai ter hipotensão ortostática, vai ficar tonto, vai dar teto preto, vai cair no chão e vai acabar se estrepando, tá bom? Evite levantar bruscamente, principalmente no escuro, combinado? Sexto erro, ignorar roncos e pausas respiratórias. Qual é o problema aqui? A apneia obstrutiva do sono é um problema muito comum e subdiagnosticado. Ou seja, boa parte das pessoas que têm o problema nem sabem que tem o problema. Só que ela é muito perigosa. Por quê? Ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, do derrame e do infarto, aumenta o risco de demência e está associado a vários outros problemas de saúde. Por isso, se você ronca, me conta aí no chat, você ronca? Acabei esquecendo de perguntar também, de que parte do mundo você me assiste? Escreve para mim aí, quero saber. Então me responde duas coisas. Primeiro, se você ronca. E segundo, de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro e sim, eu ronco, pessoal. Mas também, como que eu não ia roncar? Se a minha mãe ronca pra caramba, meu pai ronca pra caramba, meus avós roncam pra caramba, como que eu não ia roncar? Pois é, não dá, a fruta não cai muito longe do pé. Então, se você ronca ou acorda com falta de ar, e aí é mais perigoso, procure um especialista do sono. Pode ser necessário que você utilize alguns aparelhos, como aquele CPAP, para poder dormir e melhorar a sua respiração durante o sono, ou fazer alguns exercícios respiratórios. E o sétimo hábito, esse aqui é muito perigoso também, que é o de usar medicamentos sem orientação. Ou o de utilizar medicamentos que não têm um início, meio e fim da terapia. Né? O que acontece? E aí isso é muito comum com os benzodiazepínicos, como o clonazepam, como o bromazepam, como o alprazolam, que são medicamentos utilizados no tratamento da ansiedade, síndrome do pânico, né, transtorno de ansiedade de modo geral e de insônia. Mas o que acontece? Esses medicamentos, eles precisam, essas terapias, esses tratamentos, elas precisam ter um início, um meio e um fim. E o que acontece é que ela tem um início, um meio, mas não tem um fim. Por quê? O paciente ele desenvolve uma dependência do benzodiazepínico e é difícil fazer o desmame. Então, você toma Rivotril, clonazepam, bromazepam, alprazolam, diazepam, toma algum desses? Há quantos anos você toma? Que eu tenho certeza que muita gente que me assiste aqui vai responder dizendo que toma há 20 anos, há 30 anos e nunca o médico falou que era para retirar, ou nunca o médico cogitou a possibilidade de retirar esse medicamento, porque isso realmente é muito comum. Os médicos não têm esse costume de retirar principalmente o benzodiazepínico, porque eles sabem que é difícil fazer o desmame. Mas não são apenas os benzodiazepínicos.
se você toma algum sedativo, né? Se você toma zolpidem, se você toma algum analgésico específico, algum antihipertensivo específico, algum antialérgico que cause sono, isso pode também causar sedação excessiva e vai aumentar o risco de queda. O uso de benzodiazepínicos aumenta o risco de queda, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de confusão e, consequentemente, o risco de morte prematura. Por isso, primeiro, nunca inicie medicações por conta própria. Segundo, consulte o seu médico para avaliar alternativas mais seguras. É por isso que eu sempre me coloco à disposição aqui de atender vocês, tá? De fazer consultas, ok? Para tentarmos encontrar alternativas mais naturais, que não sejam tão prejudiciais para a sua saúde, cujos riscos sejam menores. E, se você não quiser se consultar comigo, tudo bem, mas fala com o seu médico. Caso ele te prescreva algum benzodiazepínico, pergunta, ei, doutor, até quando a gente vai usar? São 3 meses? 4 meses? Quando que a gente vai iniciar o desmame? Porque eu não quero ficar dependente desse remédio. Eu vi um monte de gente, vários parentes meus ficaram dependentes disso, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, questione, né? Tome a decisão junto com o seu médico. Esse também é um dos motivos pelos quais esse canal existe, para te munir de informações, para que você tenha conhecimento e, junto com o profissional, tome a melhor decisão para você, tá bom? Que no fim, quem vai ser afetado pela decisão é só você e não o médico, tá bom? Então, se possível, existem opções naturais, tá? Tem a passiflora, tem a valeriana, tem a camomila, tem a possibilidade de fazer meditação, existe a melatonina, existe o magnésio. Então, se o seu problema é dormir, existem muitas alternativas. Inclusive, também existe esse medicamento aqui, pessoal, tá bom? Pessoal, olha, convite, leia o meu livro, ok? Código da Longevidade, link na descrição, link nos comentários fixados. Mais uma vez, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Você não vai se arrepender de fazer esse investimento pequeno naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua vida, ok? Então clica aí, link na descrição, link nos comentários fixados. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou? E não se esquece, por favor, de curtir, dar um joinha. Por quê? Aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, o seu joinha vai ajudar uma pessoa lá de um lugar muito longe de você a também ter acesso a essas informações, e aí ela vai ter mais conteúdo e mais conhecimento para tomar as melhores decisões. Então, a sua curtida, o seu gostei, o seu joinha pode salvar uma vida, ok? É verdade isso, não estou exagerando, tá bom? Se você não estiver inscrito no canal, se você fizer parte dos 85% dos espectadores recorrentes que não estão inscritos no canal, olha quanta gente não está inscrito no canal, eu peço encarecidamente que você aperte aqui embaixo o botão de se inscrever e ative o sino das notificações, tá? E compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre remédios que aumentam o risco de demência, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre óleos que ajudam a melhorar a sua circulação. Até daqui a pouco.